E aí, seus lindos, suas lindas, bora dar continuidade ao livro A Cura Espontânea pela Crença, de Greg Braden. Muito prazer, me chamo Alisson Maia. Eu ajudo pessoas a reprogramar as suas crenças através de um desbloqueio energético de tudo aquilo que te impede de prosperar, que te impede de viver a sua melhor versão. Vamos dar continuidade aí no livro maravilhoso, né? Nós estamos fazendo a leitura aqui, sem mais delongas, sem enrolação. Eu acho que para mim, a partir de agora, a sua mente vai começar a dar uma bugada. Porque nós estamos lendo aqui, no capítulo 1, uma nova visão da realidade, o universo como um computador consciência. E agora nós vamos entrar num ponto bem delicado, numa analogia bem delicada que o autor vai trazer sobre o universo como um computador consciência. Espero que isso salte o seu paradigma. Eu quero que você ouça essa parte do livro com ouvidos em pé e olhos bem abertos e se permita viver essa experiência que nós vamos conversar aqui agora. Porque nós estamos aqui lendo o capítulo 1 e vamos então começar para que nós possamos entender. Se você está gostando dessa série de vídeos aqui do livro, onde eu estou fazendo a leitura, tecendo alguns comentários, para que nós possamos entender que somos de fato o criador da nossa realidade e como que nós vamos nos curar, mudar a nossa realidade a partir de uma mudança da nossa crença. Então vamos lá, dando continuidade, capítulo 1, aqui, Arquitetos da Vida. Por meio de nossas crenças, somos a ponte que se estende entre a realidade e tudo o que podemos imaginar. É o poder do que realmente acreditamos sobre nós mesmos que dá vida às nossas mais elevadas aspirações e aos nossos maiores sonhos, os elementos que fazem o universo ser como ele é. E se todo o universo parece um lugar grande demais para nós que nós sequer nos dediquemos a pensar sobre ele, tudo bem. Podemos simplesmente começar pensando em nós mesmos em um mundo cotidiano. Considere sua relação com a sala ou quarto em que você está sentado. Enquanto está pensando, faça a si mesmo estas perguntas. Abre aspas. Que papel eu desempenhei para chegar até aqui? Como cheguei a este lugar preciso neste momento preciso? Fecha aspas. Em seguida, considere como o tempo, o espaço, a energia e a matéria convergem de maneira misteriosa e preciosa para trazê-lo a este momento preciso e pergunte, abre aspas, será que tudo isso é apenas um acidente? Fecha aspas. Você é apenas um acaso da biologia, da energia, da matéria, que apenas aconteceu de convergir para este instante? Se a sua resposta a essa pergunta é não, então você realmente vai gostar do que vem a seguir. Porque se acreditar honestamente que você é mais do que um acidente do tempo, do espaço e da energia, então você realmente pensa que se encontraria em um mundo de tantas as possibilidades quânticas sem uma maneira de escolher entre essas possibilidades. Reconhecer que desempenhamos um papel central na maneira como nossa realidade do dia a dia se manifesta é reconhecer que, de algum modo, estamos interagindo com a essência do universo. Para que a realidade assim seja possível, isso significa também que precisamos reconhecer o seguinte: quando escolhemos nos identificar a uma carreira diferente, ou a um novo relacionamento, ou a cura de uma doença que ameaça a nossa vida, estamos, verdade, reescrevendo o código da realidade. Se pensamos sobre todas as implicações de todas as decisões que tomamos em cada momento de cada dia, torna-se claro como nossas escolhas aparentemente pequenas podem ter efeitos que alcançam muito além da nossa vida pessoal. Em um universo em que cada experiência é construída sobre o resultado de experiências anteriores, é óbvio que todas elas são necessárias. Não há escolhas desperdiçadas, pois todos os eventos e decisões são necessários. Cada um deles deve estar precisamente onde está antes que os outros possam seguir a ele. Olha o código de crença 5 que o autor fala. Nossas crenças têm o
o poder de mudar o fluxo de eventos no universo. Elas têm, literalmente, o poder de irromper e redirecionar o tempo, a matéria e o espaço e os eventos que ocorrem dentro dela. Eu chamei a atenção aqui para você o seguinte: em um universo em que cada experiência é construída sobre o resultado de experiências anteriores, o que acontece? O que eu quero te destacar nesse momento aqui? Saiba que o seguinte: o que você vive hoje é fruto de experiências passadas que foram necessárias. E talvez quando você quer construir uma nova realidade, você tem que começar a pensar de uma forma diferente do que você pensava, de sentir a experiência diferente daquilo que você sentia. O que eu estou querendo te dizer? Se hoje o seu presente é fruto de um passado conhecido, você quer alcançar algo novo, algo diferente, você vai ter que se lançar naquilo que é desconhecido para você, para conseguir alterar o seu campo de realidade, ok? Então vamos continuar. De repente, nossa decisão de ajudar alguém que, por exemplo, se perdeu no aeroporto, ou a nossa vontade para compreender nossa raiva antes que nos a desencadeemos contra aqueles que não merecem isso, adquire um novo significado. Cada escolha põe em movimento uma corrente ondulatória que afetará não apenas nossa vida, mas também o mundo mais além. É o bater de uma borboleta aqui que afeta lá no Japão, né? Então, pense em tudo o que deve acontecer no passado, antes mesmo tudo que teve de acontecer no passado, antes mesmo que tivesse nascido, para que você estivesse no lugar preciso em que está neste momento. Pense no número insondável de minúsculas partículas de poeira estelar que se originaram com o nascimento do universo. Contemple onde essas partículas estiveram e considere como elas se uniram de maneira correta para se tornar o você de hoje. Ao fazer isso, você descobre que adquire uma clareza extraordinária o fato de que alguma coisa, alguma força inteligente está mantendo juntas as partículas que constituem o que você é exatamente agora, enquanto você lê as palavras dessa página. É essa força que torna nossas crenças tão poderosas. Se pudermos nos comunicar com ela, então também poderemos mudar a maneira como as partículas de nós se comportam no mundo. Podemos reescrever o código da nossa realidade. O número crescente de cientistas de mainstream está traçando paralelismo entre a maneira como o universo funciona e a produção de uma enorme simulação de um computador incrivelmente antiga, uma realidade virtual literalmente. Nessa comparação, nosso mundo cotidiano é considerado como uma simulação que funciona de maneira muito parecida. Ó, peguei o mosquito aqui, ó. Tô bom, hein? Muito parecida com o Holodeck em Jornada das Estrelas, a nova geração. Star Trek The Next Generation, série de TV que foi ao ar pela primeira vez em 1987. É uma experiência criada dentro de um container, recipiente, de uma realidade maior com o propósito de dominar as condições desta realidade. Levando-se essa disposição apenas um passo adiante, podemos imaginar que, se compreendermos a regra deste programa de realidade antigo e sempre em andamento, também poderemos compreender como mudar as condições de medo, de guerra, doença que nos feriram ou prejudicaram o nosso passado. No âmbito deste modo de pensar, tudo adquire um significado totalmente novo. Para mais especulativa, ou coisa de ficção científica, é que essa proporção possa parecer, ela é apenas uma das inclinações que derivam diretamente dessa nova e poderosa maneira de pensar o universo. Mas o que vem em primeiro lugar? Vamos voltar a toda a ideia de realidade como um programa. Presta atenção. Vamos voltar a toda a ideia de realidade como um programa. Como pode algo tão grande quanto o nosso universo inteiro ser um output, abre aspas, saída ou resultado gerado, fecha aspas, de um computador? A simplicidade do que se segue poderá surpreender. Agora,
é a hora que vai separar os meninos dos homens, as meninas das mulheres. Presta atenção, abre a sua consciência, abre os seus ouvidos, porque por aquilo que você vai escutar neste exato momento, tá bom? Eu me surpreendi e eu quero que você tenha essa mesma percepção que eu tive. O universo como um computador com ciência. Na década de 1940, Konrad Zuse, pronuncia-se Zhu-Su, o homem a quem se concede o crédito de ter desenvolvido os primeiros computadores, teve um lampejo, um insight, sobre a maneira como o universo pode funcionar. Quando fez isso, ele também nos deu uma nova maneira de pensar sobre o nosso papel na criação. Enquanto estava desenvolvendo os programas para executar seus primeiros computadores, ele fez uma pergunta que soa mais como algo que saíra do enredo de um romance do que uma ideia que pretendesse ser levada a sério como uma possibilidade científica. A pergunta de Zuse era simplesmente esta: seria possível que todo o universo operasse como um grande computador com um código que torna possível tudo o que é possível? Ou talvez, de modo ainda mais bizarro, ele se perguntou se uma forma de maquinário de computação cósmica estaria continuamente criando o universo e tudo o que há nele? Em outras palavras, estaríamos vivendo em uma realidade virtual rodada em um computador realmente grande, constituído da própria energia quântica? Esta é claramente uma grande questão, com implicações que abalam tudo, desde as leis da vida e da evolução até a base da própria religião. Além disso, gerou Matrix, The Matrix, filme extraordinariamente popular em 1999. Zuse era obviamente um homem à frente do seu tempo. 30 anos depois, ele fez elaborações sobre essa ideia em seu livro Calculation Space e colocou em movimento os eventos que levaram à revolução em nossa vida da realidade e da vida cotidiana. Comentando sobre seus insights alucinantes ganharam forma, Zuse descreveu como fez conexão entre as máquinas que estavam construindo e o maquinário do universo. Abre aspas. Aconteceu que, ao contemplar a causalidade, a relação entre os fatos que acontecem e o que faz com que esses fatos aconteçam, ele disse, de repente, pensei em interpretar o cosmos como uma gigantesca máquina de calcular. Fecha aspas. A linha base dessa maneira de ver o universo pode ser expressa no seguinte reconhecimento. Quer estejamos falando sobre rochas e árvores, o oceano, ou você e eu, tudo é informação. Guarda essa palavra. Tudo é informação. Tudo é informação. Guarda isso. Vocês que vê sobre transferência de energia e informação, ressonante harmônico, energy healing, todas essas disciplinas que transferem consciências arquetípicas, arquétipos, consciências, isso pega a informação de pessoas, pega a informação de arquétipos e transfere para a sua consciência, para o seu computador. Presta atenção nisso. É assim como qualquer informação pode ser output, saída ou resultado de processamentos envolvidos na computação, de processos que unem tudo. O universo é realmente o produto de um programa imensamente grande, que começou a ser rodado há muito tempo. Embora o quem e o porquê de tal programa sejam certamente fundamentais, Zuse estava olhando mais para o como. Como algo assim poderia ser possível? Embora ele estivesse fazendo as perguntas certas, a tecnologia para testar suas teorias simplesmente não estava disponível a ele na época como está para nós agora. Em anos recentes, novas descobertas direcionaram o cientista de volta para as perguntas originais de Zuse. Continuando de onde ele parou, o número cada vez maior de estudiosos está agora pensando ao longo das mesmas diretrizes e fazendo a mesma pergunta. Será que estamos vivendo em uma simulação virtual? Se estamos, então o universo e tudo que há nele é o que é e está onde está porque algo no programa cósmico o colocou lá?
e isso significaria que estamos vivendo uma realidade digital onde tudo é feito de informação em vez de coisas. Em 2006, Stephen Lloyd, o design do primeiro computador quântico viável, levou a ideia de um universo digital um passo adiante, levando-a de uma pergunta que indagava "e se?" para a afirmação "é". Tomando como base suas pesquisas no novo campo da física digital, ele deixa poucas dúvidas quanto aonde ele está nessa visão emergente da realidade. A história do universo é, com efeito, uma enorme computação quântica em andamento, ele afirma. E para o caso de haver qualquer incerteza em nossa mente sobre precisamente o que Lloyd está dizendo aqui, ele esclarece as suas descobertas em vez de sugerir que o universo pode ser semelhante a um computador quântico. Ele nos atira com uma força mais radical, descrição da realidade que surgiu nos últimos 2000 anos, ao afirmar: o universo é um computador quântico, a ênfase é minha. Na perspectiva de Lloyd, tudo o que existe é saída, output de um computador do universo. Enquanto a computação prossegue, a realidade se descobre, explica. Por isso que muito se explica sobre transferência de energia e informação, né? Da onda escalar. Uau! À primeira vista, percebemos que nossa mente cambaleia com a magnitude de que essa possibilidade implica. É onde que eu falei. Atenção, agora por isso que a sua mente vai expandir, por isso que sua mente vai dar um bug neste exato momento. Em seguida, passamos a examinar mais de perto, respirando mais fundo, sentados em nossas cadeiras, dizendo: isso realmente faz sentido? Faz muito sentido. Essa pode ser exatamente a maneira como tudo funciona. A razão que nos leva a reconhecer isso está no fato de a comparação entre átomos do mundo cotidiano com a informação de um computador funcionar excepcionalmente bem. Considerando átomos como dados. Vamos lá. Para começar essa comparação, vamos dar uma olhada no que sabemos sobre computadores. Não importa o quão grande ou pequeno, quão simples ou sofisticado, todo computador tem uma linguagem que ele usa para fazer o que deve ser feito por ele. Em nosso familiar desktop ou laptop, essa linguagem é um código baseado em padrões de números chamados bits, expressão que é simplesmente a escrita abreviada em computerese para a frase mais longa binary digits, dígitos binários. E dígitos binários significa simplesmente que todas as informações são codificadas com padrões de uns e de zeros, ligados e desligados, ons e offs, a notação abreviada para as polaridades que tornaram o universo o que ele é. Como existem apenas duas opções de polaridades, o código de bits é chamado de linguagem binária. Na maneira mais básica de pensar sobre matéria e energia, isso representa tudo: matéria e não matéria, positivo e negativo, simples e não, masculino e feminino. No caso dos próprios bits, é 1 e 0, ou onde 1 representa ligado e 0 representa desligado. O código binário é simplesmente assim. Mas não pense que os bits não retêm muito poder só porque são baseados em uma ideia simples. Pelo contrário, a linguagem binária pode ser mais poderosa do universo. Representa a maneira como as coisas parecem ser. Elas são ou não são. Essa linguagem é universal. Por mais incrível que pareça, todos os computadores desde aqueles que guiam nossos astronautas até a Lua, até aquele que seu automóvel usa e que o avisa quando é hora de trocar o óleo, baseia-se em um código feito de diferentes combinações de 1 e 0. Esses códigos de bits é considerado tão universal que a NASA até usou para inscrever a mensagem que deixa a Terra em 1972 a bordo do espaço Pioneer 10. A ideia era de que, se alguma vida inteligente encontrasse a sonda do tamanho de uma bola de futebol, a linguagem binária lhe diria que somos uma espécie que compreende a maneira como o universo funciona.
Em 1983, a Pioneer 10 tornou-se o primeiro objeto artificial lançado da Terra a ultrapassar Plutão e deixar nosso sistema solar. Foi ouvida pela última vez em 22 de janeiro de 2003, quando os sensores de Deep Space New York captaram o último sinal fraco emitido enquanto a minúscula nave mergulhava nas profundezas do Oceano Interestelar. Embora sua fonte de energia tenha enfraquecido nos últimos 35 anos, o cientista acredita que a Pioneer 10 ainda está intacta e segue seu curso rumo à estrela de Aldebaran, onde deverá chegar em cerca de 2 milhões de anos. Quando isso acontecer, ela estará carregando o cartão de visita vindo da Terra, escrito na linguagem universal de números binários. Assim como todo computador usa linguagem binária para fazer o que faz, parece que o computador do universo também usa bits. No entanto, em vez de serem constituídos de 1 e zeros, os bits da criação parecem ser a matéria da qual tudo é feito, os átomos. Os átomos da nossa realidade existem como matéria ou não matéria. Eles estão aqui ou não, ligado ou desligado. Em uma entrevista recente, Steve Lloyd descreveu uma conversa que teve com sua filha pequena, na qual a ironia de conceber o universo como bits em vez de átomos fica muito clara. Depois de Lloyd explicar a ela como é possível programar o universo, ela respondeu: "Não, papai, tudo é feito de átomos, com exceção a luz." De certa maneira, ela está absolutamente correta. Lloyd reconheceu isso, enquanto oferece ainda uma outra perspectiva. Sim, Zoe, ela concordou, mas esses átomos são também informação. Você pode pensar que os átomos carregam bits de informação ou pode pensar em bits de informação como portadores de átomos. Você não pode separar os dois. Código de crença 7. Quando pensamos no universo como um programa, os átomos representam bits de informação que trabalham exatamente de maneira familiar como os bits de um computador o fazem. Eles estão ligados como matéria física ou desligados como ondas invisíveis. Próximo item, vamos lá. Pergunta: o que é a computação do universo? Responde ele mesmo. Em outra entrevista, no qual explorava a consciência como informação e o que tudo isso pode significar, Lloyd foi indagado como a mesma pergunta que normalmente é feita quando pensamos no universo como um computador. Abre aspas. Se todo o universo e tudo que há nele são realmente parte de um grande computador quântico, então qual é o propósito? O que é a computação do universo? Lloyd respondeu de uma maneira que lembra algo que poderíamos esperar ouvir depois de caminhar por semanas nos picos da montanha cobertas de neve do Himalaia em busca de um grande mestre sábio escondido em um mosteiro esquecido. A simplicidade de sua resposta e a magnitude do que isso significa trazer à mente o tipo de resposta que poderíamos encontrar exatamente em tal lugar, abre aspas. O universo computa a si mesmo. Ele computa o fluxo do suco de laranja enquanto você o bebe, ou a posição de cada átomo em suas células. Mas a maior parte do pensamento do universo é sobre humildes vibrações e colisões de átomos. Fecha aspas. No início, podemos acreditar que um átomo colidindo com outro realmente não faz toda essa diferença em nossa vida. Afinal, isso acontece o tempo todo, certo? Talvez. Ou talvez não. A implicação de que Lloyd está dizendo nos convida a pensar novamente. Ele nos lembra como aquilo que ele chama de a dança da matéria e da luz teve o computador produzido o nosso universo e tudo que há nele existe. Seu livro, Compute the Universe, descreve como o simples ato de apenas os átomos certos darem de cara exatamente como os outros átomos certos podem afetar tudo. Todas as interações entre partículas no universo transmitem não apenas energia, mas também informações. Em outras palavras,
as partículas apenas colidem, elas também computam. À medida que a computação prossegue, a realidade se desdobra. Com base nessas maneiras de pensar, reconhecemos que somos produtos de energia, movimento e matéria tocando matéria, uma grande dança cósmica no sentido mais verdadeiro da palavra. Quando ele fala aqui, né, que o universo transmite não apenas energia, mas também informações, a gente lembra do livro Como se Tornar Sobrenatural, onde o Dr. Joy sempre fala assim, Joy Dispenza fala, nosso universo é composto de energia que contém informação. Então você vê um paralelismo desses dois livros. Então assim, você vai ver que existe de fato uma realidade convergindo positivamente para esse novo aspecto de computador quântico da consciência, né? De maneira muito parecida, John Wheeler já estava pensando sobre o universo como informação na década de 1980. Ele explicou: cada it, cada partícula, cada campo de força e até mesmo o próprio contínuo espaço-temporal deriva sua função, seu significado, a sua própria existência inteiramente de escolhas binárias, bits, o que nós chamamos de realidade surge da proposição de perguntas do tipo sim/não. Em outras palavras, Wheeler estava sugerindo que as coisas que tornam o universo e a vida o que eles são se constituem realmente em informações, pedacinhos de polaridade. Tudo se resume a oposto, mais ou menos masculino e feminino, ligado e desligado. Como funciona o nosso universo virtual? Se, como propõe Wheeler, as partículas do universo são como bits de informação de um computador, e se, como diz Load, o universo é um computador quântico, então a questão do que significaria saber que tudo se baseia em um código agora mudou para o que isso significa. Como veremos, as evidências sugerem que as probabilidades de que estamos vivendo em algo do tipo de realidade simulada são maiores do que as de que não estamos. Eu lembro disso quando eu fiz a minha última formação com Rodrigo Romo. No livro Os Sete Samurais, ele vem trazendo esse novo conceito de uma maneira bem interessante, bem similar a isso que eu estou estudando. Então, quando a gente busca essa expansão de consciência, uma nova forma de viver, eu, pelo menos como profissional, eu procuro entender tudo como funciona na nossa mente, o que é capaz, como que a gente consegue transferir uma energia e informação para que você tenha um resultado, para que você tenha uma cura, para que você encontre a paz, para que você encontre dinheiro. Isso é muito importante. Então, assim, estou ficando cada vez mais satisfeito em poder compartilhar um pouco do meu universo, daquilo que eu estudo, para você ter um entendimento sobre como a sua realidade é criada e como o meu trabalho auxilia você a criar essa realidade de maneira próspera e abundante. Então, agora que abrimos a porta para uma possibilidade tão poderosa, vamos continuar com essa linha de pensamento e levar nossas possibilidades a dar um passo adiante. Em nossa realidade simulada, será que temos acesso ao código que torna possíveis tudo que existe? Será que poderíamos aprimorar o programa da vida, de cura, de paz, de realidade cotidiana exatamente da mesma maneira como podemos fazer com o código de nossa conexão com a internet e com o nosso processador de texto? Pelo menos tal possibilidade é intrigante. Com base nessa perspectiva, por exemplo, reconhecemos que milagres são programas que, por assim dizer, dão a volta por cima ou contornam os limites da ciência e os acidentes infelizes e ocorrências bizarras que parecem acontecer são, às vezes, provocados por falhas ocasionais nos programas de computadores. Invariavelmente, essas perguntas abrem a porta para outras ainda mais profundas e, com elas, para os mistérios que talvez não seja respondido no curto prazo. Quem é o programador que iniciou nossa cósmica simulação de computador? A ideia de um arquiteto cósmico está relacionada com as nossas ideias de Deus? Há quanto tempo o computador consciência está rodando? O que significa realmente o início e o fim dos tempos e da vida? Quando morremos, simplesmente abandonamos nossa simulação e continuamos existindo em um reino fora de nossa realidade virtual?
Embora todas essas perguntas sejam boas, elas também estão além do âmbito do que podemos fazer justiça nesse livro. No entanto, há uma pergunta adicional cuja resposta também pode resolver os mistérios das outras. É simplesmente esta: como tudo isso funciona? Como afirmamos anteriormente, poderíamos estudar a criação do universo e como ele ficou aqui para mais 100 anos e ainda assim não conseguimos obter o conhecimento de todas as respostas. Embora tal investigação certamente vale a pena, ela pode exercer apenas um pequeno efeito em nosso esforço para resolver os problemas urgentes que nosso mundo enfrenta atualmente. Com a ameaça de uma guerra global e a chance muito real de que envolverá armas atômicas, o surgimento de novas doenças provocadas por vírus que pareçam impermeáveis ao nosso arsenal de drogas e o sofrimento provocado pela seca e pela inanição, que já começaram com os resultados de mudanças climáticas abruptas, nós simplesmente não temos o luxo de dispor de um outro século para compreender cada pedacinho dos segredos do universo antes de agirmos. Claramente, agora é o momento de aplicar o que sabemos sobre a maneira como o nosso universo funciona, a fim de resolver os problemas que ameaçam nossa sobrevivência e nosso futuro. Quando dominamos a linguagem deste código, podemos usá-la em nossa vida para tudo, desde a cura e a reversão de doenças até relacionamentos bem-sucedidos entre pessoas e cooperação pacífica entre nações. No entanto, pensar em todo o universo como um programa de computador em andamento é uma tarefa enorme. A ideia parece tão grande e tão complexa que poderia levar uma eternidade só para saber por onde começamos. Um novo ramo de estudo poderia estar retendo o segredo da pista. Se for assim, podemos começar a resolver o mistério do desconhecido usando a analogia que já sabemos. E tudo pode ser muito mais simples do que pensamos ser possível. Todo o universo a partir de alguns bons padrões. A ciência dos últimos 13 anos levou à conclusão inevitável sobre a realidade do nosso mundo cotidiano. Tudo é, em última análise, feito do mesmo material. Da poeira das estrelas distantes à Terra, você e a mim, em última análise, tudo o que emerge da infindável sopa de energia quântica, o que poderia ser. E sem nenhuma falha, quando isso acontece, manifesta como padrões previsíveis que seguem as regras da natureza. A água é um exemplo perfeito. Quando dois átomos de hidrogênio se contactam a um átomo de oxigênio com uma molécula de H2O, o padrão da ligação entre eles é sempre idêntico, sempre formando o mesmo ângulo, que é sempre igual a 104 graus. O padrão é previsível, é confiável. E porque a água é sempre água. Tudo diz respeito a padrões. Então, para colocar a questão sobre como o universo pode funcionar como um grande computador quântico, o que realmente estamos perguntando é como sua energia cria padrões. Esse é o lugar onde a fronteira entre nosso mundo cotidiano e os mistérios esotéricos que descrevem o universo tornam-se indistintas e difusas. Quando Zuzi começa a pensar no universo como um computador, ele estava considerando como uma estrutura imensa, parecia funcionar como um computador que ele tinha em seu laboratório. Semelhante o levou a suspeitar que eles não apenas eram semelhantes da maneira como operavam, mas também na maneira como processavam as informações. Ele passou a procurar funções equivalentes para o seu computador no universo. Raciocinando sobre o fato de que o bit é a menor unidade de informação que um computador processa, ele considerou o átomo a menor unidade da matéria que retém suas propriedades elementares, como seu equivalente. Com base nessa perspectiva, tudo que podemos ver, sentir e tocar no universo é a matéria feita dos átomos que estão no estado ligado. Aqueles que não vemos, aqueles que existem no estado invisível, virtual, está na posição desligado. Assim como o axioma, assim em cima como embaixo,
e o que está embaixo é como está em cima, descreve como as órbitas de um elétron podem nos ajudar a entender as de um sistema solar. A analogia de Zuzi oferece uma outra metáfora poderosa que pode, ao longo do caminho de sua abrangência, fazer o mesmo com a própria realidade. É simples, é elegante e talvez o mais importante de tudo, funciona. Em um artigo de 1996 intitulado Uma visão da vida, do universo e de tudo o que por um cientista da computação, Junger Schmittl-Huber, do Dali-Moly Institute for Artificial Intelligence, elaborou uma visão com base nas ideias de Suzy, explorando a possibilidade de que nosso universo seja o resultado, output, de um antigo programa de realidade que está em execução há muitíssimo tempo. Schmittl-Huber começa com uma suposição de que, em algum momento de nosso passado distante, uma grande inteligência começou a rodar o programa que criou, abre aspas, todos os universos possíveis, fecha aspas. Intencionalmente, deixando de lado as equações complexas que ele usa para chegar às suas conclusões, eu fui diretamente ao trecho que é importante para o que está em discussão. Com sua teoria, supõe que tudo começou em um momento no tempo com uma quantidade fixa de informações. Ele sugere, abre aspas, qualquer estado do universo em um determinado momento pode ser descrito por meio de um número infinito de bits. Sua segunda suposição descreve por que isso é importante para nós quando conclui. Um dos muitos universos é nosso. Em outras palavras, Schuster está sugerindo que, assim como acontece com qualquer simulação, o universo começou com uma certa quantidade de informações, um certo número de átomos, que permanece conosco hoje e pode ser identificado e avaliado. Que maneira poderosa e intrigante de pensar em como o universo funciona, abre aspas. Se de fato tudo é realmente informação que Zui, Schmittl-Huber e outros descrevem, então onde encaixamos no computador consciência do universo? Fecha aspas. Todos nós já ouvimos o ditado: quando o aluno está pronto, o professor aparece. Da mesma maneira, descobrimos que, quando a ideia está pronta, a tecnologia para explorá-la se materializa. Geralmente acontece, mas só no momento certo. A história mostra que a forma matemática correta, os experimentos corretos e o chip de computador correto chegam misteriosamente no momento exato em que precisamos deles para juntar as peças de um novo paradigma em algo que se torna útil em nossas vidas. O corolário para a emergência dessas novas percepções aguçadas, profundas e abrangentes que nos encaminham para a resolução de tais fatores corretos é o fato de que, uma vez que ela ocorre, não há como voltar atrás. É isso, precisamente, o que estamos acontecendo com as teorias do universo como um computador. Embora os visionários como Zui possam ter pensado nisso na década de 1940, em sua época, a matemática para explorar essas ideias radicais simplesmente ainda não estava disponível. E não esteve até 30 anos depois, quando tudo isso mudou. Um novo ramo interrompeu a cena, mudando para sempre a maneira como pensamos sobre tudo, desde a natureza e o nosso corpo até guerras e mercado de ações, a matemática fractal. Na década de 1970, um professor da Universidade de Yale, Beito Maldebrot, desenvolveu um procedimento que nos permite ver a estrutura subjacente que faz o mundo ser como ele é. Essa estrutura é feita de padrões, e mais especificadamente, de padrões dentro de padrões dentro de padrões e assim por diante. Ele chamou sua nova maneira de ver o mundo de geometria fractal, ou simplesmente fractais. Antes de descobertas de Mandelbrot, os matemáticos usavam geometria euclidiana para descrever o mundo. Eles acreditavam que a própria natureza era complexa demais para haver uma única forma que a representasse com precisão. Por essa razão, muitos de nós crescemos aprendendo uma geometria que só oferece aproximação com a natureza e para os quais usam linhas, quadrados, círculos e curvas
Também sabemos que é impossível representar uma árvore ou uma cordilheira usando o que aprendemos. Justamente por essa razão, nossos primeiros desenhos de árvores parecem pirulitos da ponta de palitos. A natureza não usa linhas e curvas perfeitas para construir árvores, montanhas e nuvens. Em vez disso, usa fragmentos que, quando tomados como um todo, tornam-se as montanhas, as nuvens e as árvores. Em um fractal, cada peça, não importa quão pequena seja, é semelhante ao padrão maior do que ela é uma parte. Quando Mandelbrot programou sua fórmula simples em um computador, a saída visual, output, foi impressionante. Vendo tudo no mundo natural como pequenos fragmentos que se parecem muito com outros fragmentos e combinando em padrões, as imagens que foram produzidas fizeram ainda mais que se aproximar da natureza. E aí ele traz aqui algumas imagens, sabe? Ó, traz algumas imagens que eu gostaria que vocês observassem. Os padrões fractais, aí o desenho do átomo, né? Então vamos lá. Elas se pareciam exatamente como a natureza. E é isso precisamente o que a nova geometria de Malden estava mostrando sobre o nosso mundo. A natureza constrói a si mesma em padrões que são semelhantes, mas não idênticos. A expressão para descrever esse tipo de similaridade é autossimilaridade. Código de crença 8. A natureza usa alguns padrões simples, autossimilares e repetitivos fractais para encaixar os átomos padrões familiares de tudo, desde elementos e moléculas até rochas, árvores e nós mesmos. Aparentemente, da noite para o dia, tornou-se possível usar fractais para replicar tudo, desde a linha literona de um continente até uma supernova em exploração. A chave era encontrar a forma correta, o programa correto. E é essa ideia que nos traz de volta um pensamento que reconhece o universo como resultado, output, da computação de um antigo programa quântico em andamento. Se o universo é resultado de um processo de computação, de um programa de computador que roda ao longo de todo o tempo imaginávelmente longo, então o computador deve estar produzindo os padrões fractais que reconhecem como natureza. Pela primeira vez, essa nova matemática renova o obstáculo que nos leva a indagar como tal programa pode ser possível. Em vez de produção eletrônica de bits, criando o que vemos na tela, o computador consciência do universo usa átomos para a produção de rochas, árvores, pássaros, plantas e até mesmo a nós mesmos. Então, pessoal, essa parte aqui dá até um bug na mente, né? Dá até um bug na nossa consciência. Então, o que eu pensei? Falei, vou dar uma segurada aqui. Falta pouca coisa aqui neste capítulo, mas eu acho que já deu muita informação para nós aqui. Eu estou evitando desses vídeos ficar longos. Tem mais 10 páginas aqui que a gente vai ler nos próximos vídeos. E eu espero que você esteja compreendendo, acompanhando a leitura, fazendo as suas anotações, para que este livro possa começar a entender como você vai ser programado, como você vai ser curado, porque estamos trazendo consciência de informação para que, através de uma mudança da forma como você vê o mundo, vai ajudar você a mudar a sua crença a respeito de alguma coisa que você quer melhorar na sua vida. Gostou desse vídeo? Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua curtida, vai trazendo consciência, vai dissolvendo a informação, vai deixando assentar essa informação. Pode parecer cansativo, mas é algo que vai trazer a cura espontânea pela crença que você quiser. Beleza? Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!